Só pra ver. Oi, meu nome é Jéssica, tudo bem? Um, dois, três, Oi, meu nome é Jéssica, eu sou especialista em aromaterapia e hoje eu estou aqui no canal da Herbia para a gente falar um pouquinho mais sobre óleo essencial de melaleuca. E se você é uma daquelas pessoas um pouco mais céticas com relação ao uso de óleos essenciais, à aromaterapia, eu te convido a ficar até o final do vídeo, porque aqui eu vou trazer 2 artigos científicos com evidências para poder falar um pouquinho mais sobre esse produto. Caso você queira ler os artigos na íntegra, todos os dados do artigo científico vão estar aqui na legenda do vídeo. Então você pode ir lá, acessar o perfil dos autores e ter toda a íntegra desses artigos científicos mesmo. Mas antes de começar, gostaria de fazer aqui e trazer uma curiosidade para vocês, para entenderem um pouquinho de que óleo essencial que eu estou falando. A melaleuca, o óleo essencial de melaleuca que a gente vai estar falando aqui em questão é esse daqui, que é o óleo essencial de melaleuca alternifolia ou alternifolia, né? Depende um pouquinho assim de como que cada um fala, mas é dele que a gente vai estar mencionando aqui. Foi muito comum e foi utilizada essa melaleuca justamente nos kits de primeiros socorros utilizados na Segunda Guerra Mundial, porque ele é conhecido por ter uma função antibacteriana, antifúngica, até mesmo contra vírus. Além disso, ele também é considerado um óleo essencial imunoestimulante, ou seja, ele aumenta a imunidade e evita que esse tipo de micro-organismos acabam impactando o seu organismo. O óleo essencial é um óleo essencial bastante popular e de uso mundial. Os principais constituintes dele são o terpineno e 1,8 cineol. Principalmente o terpineno é a substância na qual está relacionada a essa ação contra fungos, vírus, bactérias, e o 1,8 cineol ele acaba agindo com sinergia. Mas um ponto bastante importante para falar sobre ele é que o 1,8 cineol ele é uma substância que ele é sensibilizante e ele deve existir em no máximo 15% no óleo essencial de melaleuca, segundo a Organização Mundial da Saúde. Então essa é uma informação muito importante se você for de alguma equipe de P&D, se você trabalhar com qualificação de fornecedores. Então tenham cuidado e fique atento com relação à concentração do 1,8 cineol no óleo essencial de melaleuca. Não deve exceder os 15%. Dito isso, vamos começar a explorar um pouquinho mais aqui os artigos científicos. Vocês vão perceber que eu vou estar lendo mais o conteúdo, mas é para que eu possa trazer os dados na íntegra e ser fiel com estes autores. Então é por isso que de vez em quando vocês vão me ver lendo aqui algumas e passando algumas informações. Vamos começar falando um pouquinho sobre um estudo que foi conduzido por Pereira e colaboradores. Ele foi publicado em dezembro de 2024. Então, esses 2 artigos, eles são artigos bastante recentes. Ele foi publicado na Revista Ibero-Americana de Humanidade, Ciência e Educação de São Paulo. E ele tem o seguinte título: Atividade farmacológica do óleo essencial de melaleuca no tratamento de acne de adolescentes. Qual que foi o objetivo desse grupo de autores? Realizar um artigo em forma de revisão, avaliando os principais evidências científicas, estudos publicados desde 1990 até 2024, relacionando o uso do óleo essencial, os seus componentes químicos e a utilização para acne contra adolescentes. Os autores eles destacaram que durante a adolescência, quando a gente sabe que existe toda aquela questão de alteração hormonal, existe uma produção de sebo um pouquinho maior, também vai existir a presença de alguns micro-organismos que estão relacionados justamente a essas acnes mais inflamadas. Destacando aqui principalmente uma bactéria, que é a Cutibacterium acnes. E isso tudo corrobora com o fato de adolescentes sofrerem com as acnes. E aí, avaliando todos os estudos, se percebeu que, de fato, o óleo essencial de melaleuca pode ser utilizado para melhorar estes fins e que o principal constituinte presente neste óleo essencial que vai trazer essa função é o terpineno. Então, é importante que um óleo essencial de boa qualidade, que tenha essa função, tenha uma quantidade de terpineno adequada, porque vai estar linkada a isso e vai trazer esse benefício. E aí, inclusive, aqui, esses autores, eles estimulam o uso do óleo essencial de melaleuca em cosméticos para adolescentes, utilizando de forma geral, mas também falam e evidenciam a importância de se utilizar bons locais para se diluir o óleo essencial. Então, utilizar óleos vegetais de qualidade, creme neutro, realizar uma diluição adequada,
Inclusive, se alguém aqui busca um protocolo mais específico para este fim, a gente já tem vídeos aqui no canal, inclusive que focam em adolescentes, como para outras áreas também, que você pode aproveitar para utilizar essa informação. Mas o objetivo desses autores aqui era principalmente colocar luz sobre este fato, que desde 1990 até 2024 existem muitas evidências científicas sobre a composição química do óleo essencial de melaleuca alternifolia e que ele pode ser utilizado contra acnes de adolescência, linkando principalmente a ação do terpineno e falando que existe uma expectativa muito grande deste óleo essencial para trazer benefícios para este fim. E agora eu vou trazer para vocês aqui um outro estudo científico, também falando sobre o óleo essencial de melaleuca. Este segundo artigo ele foi publicado por Oliveira e colaboradores agora em janeiro de 2025, bem fresquinho. Foi publicado na revista Foco e ele traz o seguinte título: Análise da composição química e atividade antibacteriana do óleo essencial de melaleuca alternifolia, cultivada em Realeza, sudoeste do Paraná, Brasil. Antes de começar a explorar um pouquinho aqui os resultados desse artigo, eu gostaria de trazer uma informação que nem todo mundo tem a respeito de aromaterapia. O clima, o tipo do solo, a forma de extração do óleo essencial, tudo isso está relacionado à composição química deste óleo essencial e a composição química está relacionada aos benefícios. Então, tudo isso é um pacote só. Então, é muito importante saber qual região onde ele é cultivado, o clima que se tem, se chove muito, se chove pouco. Tudo isso influencia muito na qualidade de um óleo essencial. E é por isso que o artigo fala justamente sobre isso, onde que ele foi cultivado. Então, esses autores, eles fizeram desde a plantação da melaleuca, a extração do óleo essencial. Essa extração ela foi feita por destilação por arraste a vapor, a caracterização do óleo essencial e também avaliaram a sua ação antibacteriana. Falando com relação à sua caracterização, ele foi feito através do método CGMS, que é por um cromatógrafo gasoso com espectrometria de massa. E a sua ação antibacteriana foi feita através dos testes de disco de fusão e de concentração mínima inibitória. Falando então da produção deste óleo essencial, ele teve um rendimento de 1%. O que isso significa? De toda a quantidade que foi colocada da massa seca, da melaleuca alternifolia, das folhas, dos galhos, lá no equipamento de destilação por arraste a vapor, apenas 1% foi convertido em óleo essencial. E aqui eu aproveito para chamar a atenção de vocês daquilo que a gente está sempre falando aqui no canal, do quanto que existe a complexidade química, de como que um óleo essencial ele é tão concentrado, ele tem uma riqueza de constituintes, né? E a gente está falando aqui justamente sobre isso. Então imagine, se foram colocados 200 quilos, somente 2 quilos foram convertidos em óleo essencial. Então, ele de fato é muito concentrado. E aí, a gente também consegue entender que a gente não vai achar aí um óleo essencial na loja de R$ 2,50. Porque não tem como eu fazer toda essa conversão, ter um rendimento baixo da produção de um óleo essencial. Eu preciso entender o que está por trás desse frasquinho, né? Toda a complexidade, todo o processo existente, o processo de plantação, até que eu tenha esse composto em mãos. E aí, falando um pouco sobre a composição química deste óleo essencial, a gente sempre fala sobre a complexidade química, certo? Que a gente pode ter de 200 até 300 compostos num único óleo essencial. E isso é verdade. Mas quando a gente fala da caracterização por esse método que eu mencionei aqui para vocês, pelo CGMS, a gente vai ter os principais componentes. Então, eu não vou ter toda a lista dos 200, 300 componentes, mas eu vou ter daqueles principais e dos mais importantes, aqueles que precisam estar presentes num óleo essencial para que, de fato, ele tenha a ação que eu espero. E é isso que a gente vai estar mencionando por aqui, certo? Então, eles fizeram cultivo, fizeram a extração, tiveram 1% de rendimento e na análise de caracterização química deste óleo essencial, eles encontraram 22 compostos. Dentre eles, o que tinha em maior quantidade, em maior concentração, foi o terpinenol, que é justamente o composto químico que está relacionado com a ação antibacteriana. Então, de fato, é algo comum no óleo essencial de melaleuca e eles perceberam isso. Porém, aqui ele até existia numa concentração mais elevada do que em muitos lugares. Chegou a ficar próximo dos 70%
né, em concentração. Quando que geralmente ele está relacionado, né, o óleo essencial de melaleuca mundialmente padronizado, ele chega ali perto de uns 45% do terpenol. Então, ele estava a 70, ele estava com concentração um pouquinho mais elevado do que o normal. Então, para a gente perceber a diferença que faz o local onde ele é cultivado com relação à sua composição química. Quando a gente começa a falar um pouquinho sobre a avaliação da sua ação antibacteriana e falar dos métodos que foram utilizados, então, falando um pouquinho sobre o disco de fusão, sobre essa metodologia. Nessa metodologia foram utilizadas diferentes cepas de bactérias, tanto da S. aureus, da Staphylococcus aureus, quanto da Escherichia coli, que aqui eu vou chamar de S. aureus e de E. coli, como ela é bastante conhecida no meio científico. E foi avaliado o halo de inibição gerado através de um disco com óleo essencial de melaleuca puro. Tá, Gé, traduz isso pra gente, porque eu não tenho noção do que é isso que você tá falando. O que eu vou fazer? Eu pego uma placa de Petri, que é um recipiente, uma vidraria de laboratório. Eu vou colocar um meio de cultivo, que é onde eu tenho todas as condições favoráveis para que cresça um micro-organismo, nesse caso a S. aureus e a E. coli. Então eu tô dando toda a comidinha que a bactéria precisa para sobreviver ali numa vidraria de laboratório. Eu vou colocar ali uma quantidade específica de bactéria para que ela cresça. E nesse disco, nessa plaquinha de Petri, eu vou colocar alguns aros de papel filtro que vão estar imersos em óleo essencial de melaleuca puro. Então eu vou colocar esse disco, que só vai ter óleo essencial de melaleuca puro, ali na minha plaquinha. E durante 24 horas vai se avaliar o crescimento dessa bactéria. E elas vão gerar um halo de inibição. É como se elas fossem criando resistência de fato a este produto. Então, você vai perceber uma distância, né, como se fosse criando um círculo, inibindo o crescimento dessas bactérias. Quanto maior o círculo, quanto maior o aro, mais resistente essa bactéria é a uma determinada substância. No caso desse artigo, o óleo essencial de melaleuca. E nesse artigo se percebeu que para todas as cepas, todas elas se mostraram sensíveis a isso. O que significa? Que elas tiveram um halo de inibição maior do que 8 milímetros. E isso é algo muito positivo quando a gente fala de ação antibacteriana. Então, como todas elas mostraram isso e o óleo essencial funcionou muito bem para ir contra a ação dessas bactérias, ele seguiu para a etapa seguinte, que é a etapa de concentração mínima inibitória. O que é isso? Qual é a quantidade mínima de óleo essencial que eu preciso para ter esse resultado antibacteriano para todas essas cepas de laboratório? Então foram feitas várias diluições do óleo essencial de melaleuca e eu vou falar para vocês os resultados que foram encontrados. Eles foram muito promissores e quando a gente fala da Escherichia coli e da Staphylococcus aureus, a cepa que foi mais resistente, aquela onde precisou de maior concentração de óleo essencial, para a Escherichia coli, o resultado de concentração mínima inibitória foi de 20,83%. Então, eu tinha ali a concentração de 20,83% do óleo essencial de melaleuca para evitar o crescimento dessa Escherichia coli e da S. aureus de 10,41%. Esse resultado é um resultado, de fato, muito promissor, que traz para a gente o tamanho do potencial do uso do óleo essencial para agir contra essas bactérias. Essas bactérias, elas são gram-positivas e gram-negativas. Isso significa que ele tem uma ação antibacteriana para um amplo espectro de bactérias e que provavelmente ele tende a funcionar de uma maneira muito positiva em vários produtos e para vários aspectos e para a questão de saúde pública mesmo. E esse artigo, esses estudos, eles terminam justamente falando do potencial que se existe na aromaterapia, no óleo essencial de melaleuca, para novas alternativas e o quanto que a biotecnologia também pode vir a corroborar para a gente ter, de fato, produtos naturais linkados à saúde pública que podem melhorar muito a resistência de alguns antibióticos que já existe, então que é algo que vem a trazer muitos pontos positivos para a população, que merece um destaque. Então, além de a gente ter ali o óleo essencial de melaleuca na nossa casa, para utilizar no nosso dia a dia, para aplicar sobre uma acne com um cotonete, para avaliar tudo isso, a gente ainda percebe
que existe um movimento muito grande para incluir a aromaterapia em muitos outros locais, né? A ciência está colocando cada vez mais luz na aromaterapia. Isso é para você também começar a dar um pouquinho mais de credibilidade para o óleo essencial, para ver a importância que é a utilização dele, que se precisam sim muitos estudos científicos e evidências, até a gente ter mais formas de aplicação do óleo essencial, mas que ele merece a nossa atenção e que ele merece que cada vez mais pessoas estudam e tragam pra gente esses resultados para poder trazer cada vez mais saúde e bem-estar de uma maneira natural e eficaz. Espero que vocês tenham gostado. Caso vocês tenham alguma dúvida quanto aos processos, Jé, eu não entendi muito bem aquilo que você falou, pode explicar um pouquinho melhor, comenta aqui que eu vou ser muito feliz em poder estar respondendo essas dúvidas de vocês. Caso vocês queiram mais assuntos relacionados a artigos científicos, falem aqui pra gente qual óleo essencial que tu acha que é interessante. Eu ouvi falar alguma coisa sobre um determinado óleo essencial. Pode explicar pra gente se isso é verdade? Isso realmente funciona? Vamos conversando, porque a nossa ideia também é trazer conteúdos que sejam do agrado de vocês, que vocês também estão buscando, e pra gente colocar luz, pra gente sair um pouquinho das fake news e começar a entrar um pouquinho mais nas evidências científicas e agregar valor para os óleos essenciais, porque eles de fato merecem. Um beijo e até o próximo vídeo.